Fala, minha galera do YouTube, fala, minha galera do Spotify, podcast do professor Alan Vinícius, podcast 100% focado em aumento de produtividade e em aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Eu sou o prof. Alan Vinícius, Master Coach, especialista em produtividade estudantil e comportamento dos estudantes. Vamos falar de algo fundamental ao seu aumento de produtividade estudantil. No episódio 227, vamos falar das distrações que talvez tenha impedido você de alcançar a sua melhor versão. Mas antes de adentrarmos a temática do episódio de hoje, é fundamental que, se você está no Spotify, já segue o podcast do professor Alan e ativa as notificações. E já que a gente está falando de produtividade, é fundamental que, se você quer ser mais produtivo ou produtiva, você precisa agir. Então, não adianta você dizer assim, ó, eu vou ver se o podcast de hoje é bom para que eu possa curtir no YouTube. Não, já chega curtindo, haja. E se você não gostar, depois você descurte. Você tira a sua curtida. Por que isso é importante? Primeiro, porque você já chega com uma atmosfera endereçada a dar certo. Esse é o primeiro ponto. Porque a partir do momento que você já chega curtindo, você já está na mente algo positivo. Segundo, você está agindo. E terceiro, mesmo que você não goste, quando você discute, você também está agindo. Então não deixe para depois o que você precisa fazer agora. E você, que é mentorado, nós temos aqui um grande ajuste em relação à sua produtividade. Comenta no WhatsApp, comenta no Spotify, comenta no YouTube as frases que mais geraram impacto em você. Quem não é mentorado, comenta no Spotify e no YouTube. Quem é mentorado, comenta também no WhatsApp. Por quê? Não precisa esperar uma frase de impacto. Se você tiver 50 frases de impacto, você já vai soltando. E lembra o seguinte, durante o episódio eu vou falar de pontos que você vai lembrar de pessoas. Então, já fixa essa pessoa, que ao final do episódio, então, você já pode dar um pause lá, encaminhar para essa pessoa e dizer por que ela precisa ouvir o episódio. Qual foi a parte que você lembrou dela. Fechado? Bacana, se está no YouTube, já curte esse episódio, se inscreve no canal e ativa as notificações. Olha só, você não precisa de mais tempo, você precisa de menos distrações. Eu vou repetir. Você não precisa de mais tempo, você precisa de menos distrações. Quando eu falo isso, num primeiro momento, o que é que os estudantes costumam trazer? O que eu chamo de zona de contestação. O que é a zona de contestação? Quando você ouve uma frase e a sua primeira reação é contestar o que você ouviu. Ah, mas porque você não sabe o que eu faço. Ah, se você soubesse como é minha vida. Ah, se você soubesse tudo que eu tenho para fazer, a quantidade de papéis que eu exerço. São 17 anos dessa jornada. São mais de 15 mil alunos. São mais de 5 mil alunos aprovados entre os meus treinamentos individuais, através do AV Coaching, que é o meu projeto individual de coaching, através do método AV4.4, que é o meu projeto individual de consultoria, ou seja, assim como através do maior curso de preparação para concurso do Estado da Bahia, que é o Acerte Concursos, curso fundado por mim. Quantas histórias você imagina que já chegou até mim? Essas histórias, de fato, dentro da programação mental de quem está dizendo, essa pessoa ela não consegue enxergar que existem brechas ou ladrões de tempo que você não está enxergando. E o primeiro ponto que eu lhe trago é exatamente o seguinte: a tragédia, ela começa quando você baixa um aplicativo novo. Quando você baixa um aplicativo novo, existe uma pergunta que é feita quando você está na Apple Store
ou quando você está na Play Store, a depender aí se é iPhone ou Android. A pergunta é: você deseja ativar as notificações? E aí você vai lá de uma forma bem inocente e diz assim: com certeza, eu gostaria sim. Ave Maria, comigo eu colocava para todos os aplicativos. Eu colocava assim. O que que isso significa dizer? Que o aplicativo ele vai notificar quando ele quer. Então não é quando você quer ir até ele. A partir do momento que você abre a brecha para o aplicativo te enviar a notificação, você está dizendo assim, ó, a qualquer momento do dia eu posso receber a notificação de uma novidade. E aí, o que que acontece? As pessoas que trabalham com o celular voltado com a tela para cima, trabalham, estudam, independente da atividade que esteja executando, porque o que eu estou falando aqui envolve produtividade, então envolve o campo da vida como um todo, tá? Não é só o estudo para concursos públicos, é também o estudo para concursos públicos. Se você coloca o celular voltado para cima, faça esse teste. Você está conversando com uma pessoa, aí o que é que acontece? A luminosidade do celular aumenta quando chega a notificação. O que é que você costuma fazer? Você costuma dar uma olhadinha. Só que deixa eu te contar uma coisa. A nossa mente ela é muito inteligente. Então o que é que a gente faz? A gente cria histórias para justificar a nossa programação mental. Qual é a história que vai ser criada? Ah, mas só foi uma olhadinha. Aí o treinador vai dizer, mas essa olhadinha lhe tirou a atenção. Que nada, só uma olhadinha. Essa olhadinha não me distrai, não. Comigo não é assim, não. Eu sou extremamente focado, eu sou extremamente focado. Só que tem um detalhe, quando você olha, aí o olhar foi o e-mail da escola da filha, que diz assim, novo comunicado no app. O que é que você vai fazer? De conta para mim, o que é que você vai fazer? Você vai clicar no e-mail. E aí, quando você clica no e-mail, lá não lhe dá o acesso ao app. Então, perdão, não lhe dá acesso à informação. Então, vai dizer assim, ó, clique aqui para ter acesso ou para ser endereçado ao app. Você clicou. E aí, quando você clicou, você foi para o app. Quando chegou no app, foi dito assim, evento de São João no próximo, imagine, no próximo sábado, no próximo não, no sábado, dia 14 de junho. Sugerimos ou recomendamos que você escolha qual é o prato típico que o seu filho ou sua filha levará. Aí você já está pensando em quê? Mesmo? Já está pensando. Lembre-se que é fundamental que para que seu filho ou sua filha esteja no ambiente e se sentindo conforme a tradição junina, que ele esteja vestido de acordo com a cultura nordestina. O que é que você já está pensando? Você já está pensando na roupa que seu filho ou sua filha vai estar no dia 14 de junho. Você já está pensando onde é que você vai encomendar aquele prato típico, ou como é que você vai fazer aquele prato típico. É verdade ou não é? Então, note, não é que você não possa ver essa informação. Aliás, você precisa ver essa informação. Afinal de contas, tem a ver com um dos grandes propósitos, que é o tempo de qualidade com seu filho ou com a sua filha. Mas note que essa distração, ela é extremamente inteligente e perigosa, porque ela lhe leva para um outro ponto. A sua cabeça, ela já está em outro lugar. Você percebeu que na medida em que eu fui contando a história, você foi indo comigo? Então, daqui a pouco você não estava nem mais lembrando que estava no podcast. Você nem estava lembrando mais que estava num processo de aprendizado para aumentar a produtividade estudantil, porque a distração ela é muito poderosa. Ela leva você a um outro raciocínio. Então, por isso que quando a gente fala da notificação do e-mail, tem que ter ou não tem que ter, você vai precisar definir isso a partir de você ser um cientista de você mesmo. Talvez a notificação do e-mail lhe atrapalhe.
Então, tira a notificação do e-mail e escolhe o horário que você vai fazer a checagem do e-mail. Ah, durante o meu dia eu tenho um momento que eu chamo, imagine, de bloco de respostas. Isso é bem interessante do livro Produtividade para quem quer tempo. Então, exemplo, tá, gente? Imagine que você diga assim, ó, de meio-dia até 1 da tarde, eu vou fazer a checagem das mensagens do WhatsApp. No meu caso, eu trabalho com mentoria, eu trabalho efetivamente com acompanhamento individual. Então, eu não tenho como deixar de olhar o WhatsApp, porque agora pensa comigo, eu tenho 3 WhatsApps. Eu tenho o meu WhatsApp pessoal, eu tenho o meu WhatsApp que os estudantes em geral possuem, e eu tenho um WhatsApp exclusivo de quem é mentorado. Esse WhatsApp eu não posso dizer aqui. Então, quando eu digo lá, aqueles que querem uma análise, aqueles que precisam de uma análise de perfil, aqueles que precisam transformar efetivamente a jornada estudantil, mas não sabe como, consta na descrição desse episódio o meu WhatsApp. Esse WhatsApp é dos estudantes em geral, que é o 719-9381-1035. Mas quem é mentorado, fala comigo por esse WhatsApp? Claro que não. Lógico que não. O WhatsApp dos mentorados é um outro completamente diferente. Por quê? Porque aquelas pessoas, elas entenderam que precisavam de um mentor, que precisavam de alguém para segurar a mão delas. Então, essas pessoas, elas são blaster, mega, hiper comprometidas. Então, eu preciso entregar para essas pessoas não 100%, não 150%, mas sim os meus 500%, para que aquela pessoa ela possa performar. Mas não adianta nada se eu der os meus 500% e a pessoa não der pelo menos os 100% dela. Pelo menos os 100%. Porque é ela que executa. E aí vem a pergunta: você acha que lhe falta tempo para executar suas metas? Você acha que lhe falta tempo? Você já fez a análise? Você já percebeu quantos elementos de distrações tem ao seu redor? Mas não tenha dúvidas que o principal deles chama-se isso aqui que eu estou segurando, para quem está me vendo no YouTube. Quem está no Spotify, só no áudio, estou segurando agora o celular. Este é o maior elemento de distração hoje. Só que você precisa, para conseguir conquistar o que você quer, efetuar o que a gente chama tecnicamente de gestão de atrito. O que é gestão de atrito? Tudo que você não quer, você precisa aumentar a dificuldade para ter acesso àquilo que você não quer e facilidade daquilo que você quer. Vamos trazer para uma linha do cotidiano. Imagine que você esteja fazendo uma dieta e você queira retirar refrigerantes da sua alimentação. O que é que não pode ter na sua geladeira? Com certeza, não pode ter o refrigerante. Não pode ter o refrigerante lata, não pode ter o refrigerante litro, não pode ter o refrigerante KS ou seja, garrafa, não pode ter. Porque se ele estiver lá, ao alcance da sua mão, você vai abrir, você vai pegar, principalmente naquele momento que você está com aquela sede, comendo aquele acarajé, você vai lembrar do quê? Da Coca-Cola. Então, se você quer tornar aquilo mais difícil para você, você precisa aumentar o atrito. Então, o que aumentar o atrito? Dificultar o processo. Porque talvez quando você já está em casa, chegou, aí você fala assim, poxa, eu gostaria, queria tomar um refrigerante agora. Imagino que você pense assim. Aí você olha e pensa, caramba, eu vou ter que ir lá no mercadinho comprar. Não vou, não. Aí você não vai utilizar aquele refrigerante no dia. Isso vale para o refrigerante, isso vale para o biscoito recheado, isso vale para o bolo. Agora, o que você quer precisa estar ao seu alcance. Quero ler mais. Se você quer ler mais, menina ou menino, mulher, homem, o que é que você tem que fazer? Você tem que estar com o livro com você, na sua bolsa, no caso das mulheres, na sua pastinha, no caso dos homens, ou debaixo do braço, ou nas suas mãos, com o livro. Porque quando chegou na consulta médica, sala de espera. O que é que eu vou fazer? Vai pegar quem? Vai pegar quem de novo? Olha ele, o celular.
Lógico que vai pegar o celular. Agora, se o seu objetivo é ter a leitura e o livro está nas suas mãos, o que é que você vai fazer? Você vai ler. Se você já sabe que vai estar por exemplo, hoje eu vou estar especificamente numa consulta de rotina. Eu já sei que vai ter um momento da espera. O que é que eu faço? Eu já tenho aqui os elementos que eu vou me valer lá. Ah, eu vou criar as postagens, os roteiros de postagens do Instagram dessa semana. Ah, eu vou criar novas questões para o Telegram. Mas peraí, naquele momento dá para fazer o comentário das questões? Não. Mas dá para fazer a criação das questões? Dá. Então, eu vou efetuar a criação das questões. Ah, e naquele momento dá para falar com os mentorados sobre a evolução deles? Dá. Então, eu vou falar com os mentorados. Mas se eu pegar, por exemplo, o meu celular pessoal e, por exemplo, for para o Instagram do GE, eu vou ficar olhando as notícias de esporte. Eu vou ficar olhando que a seleção se reuniu, eu vou ficar olhando como é que foi o primeiro treino de Ancelotti, eu vou ficar olhando as notícias do meu time de coração, do Vitória, melhor time do Brasil, brincadeira. Então, qual é a linha? Você vai sempre estabelecer aspectos em que as distrações elas vão tomar o seu tempo. Porque geralmente as distrações estão em relação ao que você gosta. Lembre-se, todos nós, dentro da gente, nós temos um negociador. E o negociador, ele é esperto, ele vai negociar sempre com a nossa mediocridade. Ele não vai negociar com o nosso eu vencedor. Ele vai negociar com o nosso eu medíocre. Aliás, aconteceu isso hoje. Hoje pela manhã, meu filho me chamou, porque ele acordou assustado. E aí eu fui até a cama dele, enfim, fiquei com ele um pouco. E quando eu saí, já era. Eu não sabia o horário ainda, não tinha olhado. Olhei assim a pontinha do céu e falei, rapaz, eu acho que já deu 5 horas. E dia de hoje é o dia que eu faço um treino de futebol pela manhã. Minha atividade física é de manhã cedinho, dia de terça e quinta. Então, note que o podcast de hoje saiu às 4h08 da manhã. Eu já estou gravando aqui nesse momento o podcast do dia seguinte, que vai sair também às 4h08. Então, qual é a linha? Olha só, olha só. Quando eu olhei o relógio, eram 5h10. E eu poderia ir até 5h20, que daria tempo, pelo menos isso na minha cabeça inicial. Quando eu olhei para o relógio, olhei para a cama, na hora, olha como o conhecimento é tudo. É o negociador. Ele vai negociar com a sua mediocridade, com o seu sono, com a cama quente, com a sua vontade de dormir, o seu cansaço, onde você trabalhou de manhã, de tarde, de noite, porque ontem teve aula do minicurso. É o primeiro dia, hoje é o segundo dia. Quando você ouvir esse podcast, já vai ter acontecido o segundo dia. Então, o negociador ele vem em relação à sua mediocridade. Ele vai negociar. Mas se você tem o conhecimento, eu falo, olha ele. Aí eu trouxe para o campo do consciente. E quando eu trouxe para o campo do consciente, o que é que eu fiz? Eu sabia que se eu deitasse ali, eu não ia, eu ia chegar às 6h30, por exemplo, na atividade física. Não ia conseguir. Então, por isso, é fundamental que você tenha consciência, que você saiba chegar lá. E tudo isso exige que você tenha metodologia. Então, a pergunta é: você aplica o método de produtividade? Precisa aplicar o métodos de produtividade. E um deles é você, por exemplo, ter alarmes em momentos adequados do dia. No meu caso, eu tenho um alarme 7h30, 9h30, 11h30 ao longo de 3h30 da tarde, 5 horas, em que eu faço para mim a seguinte pergunta: você está produzindo ou você está se ocupando? Olha, eu sou especialista em produtividade, mas por que eu tenho isso? Porque certamente ao longo do dia vão surgir elementos de distração e eu preciso estar atento para que esses elementos não me levem para um outro lado. É fundamental que você se monitore, que você se autocontrole o tempo inteiro. Fechado? Então, esse foi o episódio 227. Esse tipo de conteúdo não pode ficar só com você. Certamente você lembrou de alguém na medida em que a gente foi falando sobre estes aspectos de produtividade, sobre esses aspectos de performance. Encaminha para essa pessoa e diz para ela por que você lembrou dela. Lembre-se que nossa missão aqui é encaminhar para uma pessoa
Por quê? Porque essa pessoa não precisa se sentir especial. Essa pessoa vai vir aqui, nesse trecho do episódio, ela vai ver que você só podia encaminhar para uma pessoa e você escolheu ela. Imagina como essa pessoa se sentirá ao saber que você podia encaminhar para apenas um e você encaminhou para ela. Além disso, talvez você sente para estudar ou tenha um desejo enorme de adquirir a estabilidade profissional. Talvez você não aguente mais a iniciativa privada. Talvez você tenha um desejo enorme de atingir a estabilidade financeira. Talvez você não aguenta mais as limitações financeiras que você tenha. E o concurso público ele vai lhe proporcionar isso. Mas hoje você senta para estudar, mas não sabe qual caminho percorrer. E isso talvez tenha ou lhe traga um desespero muito acentuado. A pergunta que eu lhe faço é: até quando você vai continuar no mesmo lugar? Até quando você vai continuar a praticar o estudo da esperança? Que é exatamente ir para uma prova imaginando que o maior número de questões seja daqueles assuntos que você mais estudou, ou que o maior número de questões seja da disciplina que você mais gosta. Por que eu chamo de estudo da esperança? Porque quantas vezes você renasceu essa chama, foi para a prova, quando chegou lá não aconteceu nada disso? Quantas vezes isso deve ter acontecido com você ao longo da jornada? Se é o seu caso, talvez você esteja na hora de dar o próximo passo. Você vai esperar 2026, 2027, 2028? Ou você vai tomar a atitude agora de mudar de vida? Olha os stories do meu Instagram. Olha quem é mentorado, o que é que diz por ter acesso a um acompanhamento. Eu recebi um depoimento tão maravilhoso hoje do Fred, que ele já tinha conversado comigo num outro momento, mas lá ele não tinha tido a oportunidade de priorizar o acompanhamento. E agora ele ingressou no acompanhamento. E ontem foi o primeiro dia de meta dele. E ele descreveu de uma forma maravilhosa o quanto feliz ele está e quanto motivado ele está por ter a oportunidade de ter uma estratégia de estudos definida por um treinador, de acordo com a rotina dele, de acordo com o objetivo dele, para que ele possa, enfim, produzir da melhor forma. Então, se esse é o seu caso, diga exatamente o seguinte: manda uma mensagem no direct do Instagram ou no WhatsApp no 719 9381 1035 dizendo: professor, estava acompanhando o episódio 227 no Spotify ou no YouTube e preciso de ajuda para aumentar a minha produtividade e a minha performance estudantil. Tá certo? Um grande abraço, estamos juntos e até o episódio de número 228. Valeu, grande abraço.